O interior do meu interior é de uma imensidão sem fim. Não sei como explicar tanta beleza assim. Percebo e não me contenho, que às vezes penso que tenho um sertão dentro de mim. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao lançamento do livro Rio Grande do Norte, Estado de Poesia. Vamos navegar no mar fotográfico e poético que povoa o solo potiguar pelas lentes do poeta das imagens Alexandre Santos. E para começar a nossa jornada fotopoética, vamos iniciar assistindo a um vídeo-poema produzido pelo Alexandre na passagem do seu aniversário de 50 anos em julho de 2020. Esta história é sobre um menino como aquele que carregava água numa peneira. Um menino que nasceu no sertão nordestino e que desde cedo descobriu que era possível carregar sonhos. Sua alegria era olhar para o céu e descobrir que a poesia passeava livre no horizonte. Sua maior descoberta foi que queria ser músico, compositor, mas na falta de um instrumento, foi tocando a vida em dó maior. E ele tinha a poesia no olhar. E por sofrer de lonjuras, o menino não gostava de se afastar do sertão, mas quis o destino que ele fosse morar na cidade. De tanto exercitar o seu olhar poético, ele descobriu que era possível fazer poesia com as imagens. Mais do que isso, ele descobriu que a poesia mora nas imagens e se animou com a nova descoberta. Num dia de verão, ele quis congelar a felicidade, percebeu que era possível e se encantou com a fotografia. E o menino que um dia sonhou ser compositor, redescobriu o seu ideal e seguiu compondo imagens na partitura da vida. Aprendeu a fotografar fotografando, constatou que esta era a melhor forma, assim como se aprende a viver vivendo. Notou a mágica do cotidiano e fez dela sua razão de vida. Hoje, apesar dos afazeres e responsabilidades de adulto, vez por outra ele volta a visitar o sertão de sua infância, só para matar a saudade. E em uma dessas voltas, ele se encantou com a figura de um menino que se banhava em uma manhã de setembro. Depois deste vídeo poema inspirador, que tal conhecer um pouco da trajetória do autor? Alexandre Santos é natural de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, jornalista e radialista formado pela UFRN, especialista em artes visuais pelo SENAC e mestre em comunicação social pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Participou de movimentos de juventude da Igreja Católica e do coletivo Caminhos, Comunicação e Cultura por 15 anos. Atualmente faz parte do coletivo da Foto, onde desenvolve projetos voltados para a valorização da fotografia potiguar.
O livro Rio Grande do Norte, Estado de Poesia é o segundo livro fotográfico publicado pelo autor, que nos fala agora como surgiu a ideia de reunir fotografia e poesia em uma mesma publicação. A ideia de fazer esse livro com fotografia e poesia surgiu por dois motivos. Primeiro, porque eu vejo muita poesia nas imagens que eu produzo. A partir dessas imagens que eu produzo e eu observo, eu também vou escrevendo algum texto para ela. Algumas são totalmente necessárias, outras são desnecessárias. Tanto que no livro vocês vão encontrar imagens que não têm poesia escrita, porque a poesia está na própria imagem. Basta observar muito bem para que você possa sentir o que eu senti no momento em que produzi essas imagens. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu achei pertinente. Ao longo dos anos, produzindo essas imagens, eu passei a postar muito no meu Facebook, nas minhas redes sociais, de uma forma geral, e eu sempre escrevia alguma coisa, algum verso, alguma poesia para essas imagens. E eu fui colocando uma hashtag que unia, intitulada Fotografias que Rimam com Poesia. E depois de um tempo eu observei que já tinha um acervo muito bom dessas fotografias que rimavam com essas poesias. E a partir daí eu comecei a alentar a possibilidade de publicar de alguma forma, que poderia ser em forma de exposição, poderia ser somente virtual, mas aí surgiu a oportunidade e eu achei pertinente publicar este livro. A poesia mora nas imagens, então não há uma distância muito grande entre a fotografia e a poesia. Eu creio que são duas linguagens que estão muito próximas. Manuel de Barros diz que tudo aquilo que não serve para nada serve para a poesia. E eu acrescento que também serve para a fotografia. Ele diz que um bêbado caído numa sarjeta talvez não sirva para nada, mas serve para a poesia. E também serve para a fotografia, porque a fotografia carrega sentimento tanto quanto a poesia. Por esse motivo, a fotografia e a poesia são duas linguagens muito próximas. Então, o que eu fiz foi tentar compreender o que era a linguagem de poesia visual e o que era fotografias que necessitava do amparo da literatura ou de versos e de poesia para que pudessem se complementar. Portanto, esse é um livro de fotografia que flerta com a poesia. Agora que você já conheceu um pouco da vida e das motivações do Alexandre Santos, que tal conhecer o livro que está sendo lançado? E é o Alexandre quem nos apresenta este fascinante mundo de fotografias e poesias que ele reuniu no livro Rio Grande do Norte, Estado de Poesia. É como um filho, né, que nasce, e já na orelha do livro aqui tem um texto que me é muito caro que diz o seguinte: quem arriscaria dizer onde termina a fotografia e começa a poesia? Ou onde começa a fotografia e termina a poesia? Aliás, será mesmo que elas têm começo e fim? Existem fotografias que rimam com poesia, e juntas elas seguem produzindo poemas visuais, se unem e se fortalecem como um rio que cresce ao longo do seu percurso. A fotografia é um rio perene de caudalosas águas que às vezes corre tranquilo por vales, cidades e vilas, desaguando no mar da história e da poesia. Do pouco que eu sei, posso afirmar que a poesia mora nas imagens, e é nesse habitat imagético que o fotógrafo gosta de estar. Essa imagem é uma imagem também bastante afetiva. Eu estava em um trabalho juntamente com o pessoal do departamento de arte
num projeto chamado Vernáculo, que trabalha com arte popular, com artesanato mais vernacular, né, mais antigo. E no fim de tarde, lá na Lagoa de Alcaçuz, assim que a gente desceu da van para produzir algumas imagens, eu me deparei com esses garotos jogando futebol. E eu vi poesia nessas imagens. E eu fiz também uma fotografia, além das imagens em movimento. E depois, um tempo depois, essa imagem foi publicada numa revista de circulação nacional, na Fotografe Melhor, e lá deram-lhe o título de Dois Garotos contra a Luz. Era uma fotografia com temática de futebol, né, mostrando as crianças jogando de pé no chão. E eu fiz os seguintes versos para acompanhar a imagem. Fim de tarde, sol poente na Lagoa de Alcaçuz, no horizonte uma tela que a natureza traduz, no finalzinho do dia, um clássico da poesia. Dois garotos contra a luz. Como eu falei, este é um livro de fotografia que flerta com a poesia. É também uma singela homenagem ao estado do Rio Grande do Norte e à sua poética visual do cotidiano, que muitas vezes escapa à nossa visão. Muitos potiguares e visitantes desconhecem a beleza real de nossa terra. Somos ricos em paisagens e belezas naturais, mas nada se compara à beleza do nosso povo e nossas tradições. Esta publicação é também um projeto de um artista que, imerso em sua cultura e tradição, sente-se vinculado a esta terra, traduzindo este vínculo em imagens e poesias. Portanto, como fotógrafo e amante da nossa cultura, eu acredito que existe um Rio Grande do Norte lindo e que está além do nosso litoral e dos nossos atrativos turísticos. E faço esse convite para que você possa descobrir alguns desses lugares. O Rio Grande do Norte é de fato rico em muita poesia, rico em muitas imagens. E só pode descobrir isso aquele que se permite adentrar nas profundezas do Rio Grande do Norte. Sair do litoral em busca do sertão, sair pelo agreste, com esse olhar sempre curioso em descobrir e prestar atenção nesses pormenores do nosso dia a dia. E é esse o trabalho que eu faço nesse livro. Observar com o olho de quem está vendo aquilo que outras pessoas poderiam estar vendo. E os meus olhos, através desse livro e dessas imagens, se transformam nos olhos do leitor. É um convite para que você possa passear pelo Rio Grande do Norte e se encantar com toda a beleza que existe no solo potiguar. Alexandre, conta pra gente o que seria esse estado de poesia. É apenas uma alusão às belezas do Rio Grande do Norte? Não é apenas a beleza do Rio Grande do Norte, mas é sobretudo ao sentimento que emana do espírito e do coração de quem vê essas imagens, de quem sente esses sentimentos. Para responder melhor a essa questão, eu vou ler um pequeno texto que tem aqui no livro chamado Alumbramento. Para você sentir o silêncio das águas é bem simples. Basta acionar seu modo ave como fazia o poeta Manuel de Barros. Em uma dessas tardes memoráveis, viajando pelo interior do meu interior, antes de apertar o botão mágico que congela o tempo, por um momento eu pude sentir a força da poesia, que voava em silêncio. E foi muito lindo. Depois tudo se dissipou e o pensamento saiu voando, feito ave em liberdade pelas encostas do sertão. Nem me ocorreu conferir de imediato o resultado capturado pela câmera. Nem era preciso. A imagem ainda aparecia em minhas retinas e foi se esvaindo aos poucos enquanto a noite cobria a terra com seu manto escuro. Meses depois, enquanto eu descrevia a cena marcante que gerou essa imagem do voo das Jaçanãs,
alguém me advertia: Alexandre, isso que você está me contando é lindo, mas é pura fantasia. Eu me defendi do jeito que pude. Não, meu amigo, isso nunca foi fantasia. Isso é fotografia em estado de poesia. Daquele dia em diante, tenho vivenciado momentos gratificantes através da fotografia, como a alegria de olhar para o céu e ver a poesia mudando de forma e de lugar, vagando no horizonte travestida de nuvem, pairando sobre o litoral, agreste e sertão. O fotógrafo também é nuvem que vagueia, observando a vida simples de sua terra e capturando a essência no sentido melhor de sua existência. Pois o sentimento pulsa a cada esquina, a cada clique da máquina fotográfica. Neste ponto, nada tenho a reclamar. A câmera tem sido minha companheira e cúmplice das incursões profícuas por este solo potiguar. Então, estado de poesia vai muito além da beleza dessas imagens. Fala de sentimento, e esse sentimento ele é traduzido em imagens e em poesia, ora em versos, ora em prosa, como nesse texto que eu acabei de ler. E a respeito do voo das Jaçanãs, eu fiz uns versos que diz o seguinte: no cenário do sertão vale a pena contemplar a beleza do lugar descortinando as manhãs. No voo das Jaçanãs que parecem flutuar, o corpo se extasia em perfeita harmonia diante da natureza, transbordando de beleza em estado de poesia. E como está sendo viver esses dias de pandemia e distanciamento social? Está sendo complicado para todos nós. A gente que lida com arte, eu que lido com a fotografia, com o cinema, com a poesia, é menos marcante em nossa vida, porque a gente já está um pouco acostumado com a solidão, com o distanciamento, de certa forma, não como a gente está vivenciando agora. Mas a gente que é artista tem mais capacidade de lidar com esse distanciamento social. Claro que a pandemia mudou a vida de todos nós. E quem diria, eu estou fazendo hoje o lançamento deste livro aqui na minha casa, produzindo tudo em casa, para que você, num outro momento, que é esse momento agora, esteja aí assistindo a esse lançamento, conhecendo esse meu trabalho. Então, foi um momento de desafio, mas um momento também de oportunidade, porque, inclusive, esse livro que eu estou lançando agora é um livro que foi feito durante esse período de pandemia, ou pelo menos organizado, já que eu já tinha as imagens produzidas e as poesias também. Uma outra poesia ou um outro texto eu fiz para incluir no livro, mas esse período de pandemia serviu também para que eu pudesse organizar o meu acervo fotográfico e descobrir novas possibilidades, né, de produzir conteúdo. Inclusive esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui é uma dessas novas formas que a gente encontrou de dentro falar para fora, de dentro de nossa casa poder falar para fora. E a comunicação e a cultura têm esse papel importantíssimo. A cultura, principalmente, é uma coisa importantíssima. Então, como seria a nossa vida sem todo esse conteúdo cultural que a gente está tendo acesso através da internet nesse período de pandemia? Certamente seria muito complicado. Portanto, é bom que a gente passe a valorizar mais os artistas, as manifestações culturais, porque elas são importantes. Um outro poeta já dizia: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida é. É um desejo e é uma necessidade. Arnaldo Antunes já nos alertava.
queria agradecer as pessoas que contribuíram de forma direta ou indireta com a produção desse livro, né? O Flávio Aquino, que fez a diagramação. O meu agradecimento especial a Rosália Figueiredo, que muito gentilmente prefaciou o nosso livro, escrevendo um texto com muita sensibilidade. A minha esposa Érica Lima, que nesse momento está aqui fazendo essa gravação e está dando todo o apoio para que a gente possa seguir adiante com esse trabalho. Foi um ano difícil, de todas as formas, de muitas tristezas, de muitas perdas esse ano passado, mas para mim também foi um ano de alegria. Apesar de eu ter passado por um sério problema de saúde e que quase culminou com a perda da minha vida, foi um ano também que eu pude ter a alegria do nascimento do meu filho e também a alegria desse outro filho que agora pode chegar nas suas mãos, que é o livro Rio Grande do Norte, Estado de Poesia. Portanto, muito obrigado a todos que colaboraram de forma direta ou indireta, aos meus amigos também do Coletivo da Foto, e fica o convite para que você possa conhecer um pouco mais desse trabalho, e o intuito principal é esse: valorizar a cultura do Rio Grande do Norte, o nosso povo, e fazer essa declaração de amor através de imagens e de poesias. Porque a poesia e a fotografia sempre caminharam juntas, de mãos dadas. E o que eu faço nesse livro é apenas colocá-las mais uma vez lado a lado, para que a gente possa perceber a beleza do momento, a beleza do Rio Grande do Norte e esses alumbramentos, essas sensações de êxtase que a gente sente toda vez que aponta a câmera e que fica encantado com a beleza e com essas paisagens humanas que habitam o Rio Grande do Norte. Maravilha, Alexandre! Muito obrigada por nos apresentar o seu universo poético de fotografia e literatura. E se você curtiu e gostaria de adquirir um exemplar do livro Rio Grande do Norte, Estado de Poesia, entre em contato através do telefone e o WhatsApp 99610-8320 ou pelo e-mail fotoartesania@gmail.com. O livro está sendo vendido por apenas R$20 para retirada com o autor, e para ser enviado pelos correios ou entregue em domicílio, basta acrescentar os valores dos serviços. Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que vocês tenham gostado. O livro Rio Grande do Norte, Estado de Poesia, conta com o patrocínio da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Um forte abraço a todos os amantes da fotografia e da poesia. Tchau, tchau!